Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material que, olha, é um pilar da psicanálise. Os estudos sobre técnica psicanalítica de Heinrich Hacker. Um clássico absoluto. Totalmente. E a nossa ideia aqui é fazer uma análise assim, sem cortes, focada em dois conceitos que todo mundo na área acha que domina, mas que o hacker ele vira do avesso. Transferência e contra-transferência. Uhum. Ele já começa o livro com uma pergunta que, para mim, é quase uma provocação, sabe? Ele pergunta por que existe um abismo tão grande entre o nosso vasto conhecimento psicanalítico e a dificuldade real de transformar a vida de um paciente. É uma pergunta que incomoda, né? E é o coração de todo o trabalho dele. Exato. Então, a nossa conversa hoje é sobre essa ponte. Como é que o hacker tenta fechar essa lacuna? Olha, essa pergunta força a gente a sair um pouco da torre de marfim da teoria, sabe? E olhar para o que acontece de fato ali, no calor da sessão. E para a gente entender essa ponte que ele constrói, acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo, para ver como a própria técnica analítica nasceu. Boa. Vamos para a origem, então. Freud começa como médico neurologista, em pleno século XIX. A visão da época era bem diferente. Doença mental era vista como degeneração, histeria, era quase sinônimo de simulação, de teatro. Exatamente. Era um problema do sistema nervoso, um problema orgânico. Como é que ele sai desse lugar para se tornar o cara que escuta o inconsciente? A gente sabe que o ponto de virada foi o trabalho com Breuer, né? O método catártico. Isso, o famoso caso da Ana O. Pois é. A descoberta de que botar para fora um afeto reprimido sob hipnose podia fazer um sintoma físico simplesmente desaparecer. Do gato de Freud. Ele percebe que não se tratava só de um sentimento preso, o buraco era mais embaixo. Não era só abreação. Não era. O problema real era a repressão. Repressão de desejos, de impulsos que a pessoa julgava inaceitáveis. O motor da neurose para ele era um conflito psíquico. E essa sacada, nossa, ela muda completamente as regras do jogo. E muda a técnica, né? Muda tudo. É aí que ele abandona a hipnose, que era uma coisa meio passiva, né? O paciente ficava lá e o médico operava. E ele cria a associação livre, que é, na verdade, um convite para o paciente trabalhar junto. O foco muda totalmente. Sim. O foco passa a ser entender como a mente se defende desse conflito. E aí surge a ideia dos mecanismos de defesa. Projeção, negação, introjeção e, claro, a famosa repressão, que é só um deles. Ok. Então ele tem essa nova ferramenta, a associação livre, e convida o paciente a colaborar. E aí ele esbarra numa parede. Exato. O paciente quer, ele tenta, mas Simplesmente não consegue. chega um ponto em que a memória trava. O hacker até usa uma citação do Nietzsche que descreve isso perfeitamente. É algo como: fui eu que fiz, diz a minha memória. É impossível que eu tenha feito, diz o meu orgulho. No fim, a memória cede. É linda essa citação. É perfeita. E a minha pergunta é, como é que esse problema, essa parede, essa resistência em lembrar, acaba virando a chave de toda a técnica psicanalítica? Porque Freud, com aquela genialidade dele para observar padrões, percebe uma coisa. Essa resistência não aparecia em qualquer lugar. Ela surgia justamente quando eles estavam se aproximando de um ponto nevrálgico do passado, O ponto do trauma. o ponto do conflito. E junto com essa resistência vinha outra coisa, ainda mais estranha. O paciente começava a desenvolver sentimentos fortíssimos pelo analista. Amor, ódio, sentimentos que não pareciam ter a ver com a pessoa real do analista, né? Exatamente. A princípio parecia um desastre, um obstáculo que melava todo o trabalho. Mas ele percebeu que não era um obstáculo. Era o caminho. Certo. Foi aí que a ficha caiu. Foi aí, ele sacou que, em vez de o paciente lembrar da raiva que sentia do pai autoritário, por exemplo, Ele estava sentindo raiva do analista autoritário. isso, ele não lembrava, ele repetia, ele atuava. A transferência é basicamente isso, uma reedição, uma nova versão dos velhos dramas infantis, só que agora com o analista no papel principal. É uma conexão mental equivocada, como Freud dizia. Precisamente. E essa é a genialidade da virada. Porque a transferência, e isso é crucial, tem uma natureza dupla.
Ao mesmo tempo que ela é a maior expressão da resistência, Ela é a revelação daquilo que está sendo resistido. perfeito. De repente, o analista tem em mãos ali, ao vivo e a cores, o próprio conflito infantil do paciente se desenrolando na frente dele. O foco da análise muda drasticamente. Deixa de ser o que aconteceu com você lá atrás e passa a ser o que está acontecendo entre nós aqui e agora. E é daí que surge o conceito de neurose de transferência. A ideia de que o paciente, aos poucos, vai concentrando toda a sua neurose original, familiar, na figura do analista. Exatamente isso. O palco muda, a peça é a mesma. O analista se torna o pai, a mãe, o irmão. Ele se torna o depositário de todos esses afetos. E a grande aposta de Freud era que, se ele conseguisse resolver o drama nesse novo palco, nessa neurose artificial, a cura se estenderia para a vida do paciente lá fora. A pessoa que se tornou normal em sua relação com o médico permanecerá assim em sua própria vida. É uma citação dele, né? É dele. Só que essa ideia criou uma tensão na técnica, que na verdade dura até hoje, e que Hacker explora muito bem. Qual terça? A tensão entre recordar e reviver. A famosa frase do Freud, o paciente repete em vez de lembrar, acabou gerando duas tendências na técnica. Uma mais focada em preencher as lacunas da memória, em reconstruir a história. Uma arqueologia da mente. Isso. E outra tendência mais focada na reexperiência, na análise do aqui e agora da sessão. O que Hacker vai defender, e é aí que ele é brilhante, é que não dá para separar as duas coisas. O passado só se revela no presente da transferência. Isso fica muito claro num exemplo clínico que ele traz. O de um paciente que tratava o analista de um jeito meio distante, o excluía da conversa. Sim, sim, um caso muito ilustrativo. E aí esse paciente tem um sonho. O sonho é o seguinte, bem curto. Junto com minha mãe, entro numa sala onde meu pai está. Estou abraçando minha mãe. A análise que a Hacker propõe é direta, na lata. O analista é o pai na sala. Claro, o paciente, na relação transferencial com ele, está abraçado com a sua própria parte feminina, com a mãe interna, e deixando o analista de fora. Ele não está só contando sobre um ciúme edípico antigo, ele está fazendo o analista se sentir o terceiro excluído ali, naquele momento, na cadeira. Ele está atuando a fantasia. Isso gera sentimentos reais de culpa, de ansiedade persecutória. E é aqui que o Hacker dá um passo além. Ele diz, ok, a transferência não é só uma fantasia irreal, é uma realidade psicológica constante que transforma o passado em presente e que o analista sente na pele. Exato. E se o analista sente na pele, isso já não é mais só transferência. Aí a gente entra na outra metade da história. Exatamente. Se toda essa dinâmica do paciente projetar, atuar, repetir sobre o analista é um lado da moeda, a grande virada de Hacker foi perguntar, espera um pouco, e o que o analista está sentindo enquanto tudo isso acontece? E isso nos leva direto para a contra-transferência, que ele chama, de uma forma muito bonita, de a Cinderela da investigação psicanalítica. Lindo, né? E ele chama de Cinderela porque era um conceito meio desprezado, visto como uma falha, um ponto cego do analista que precisava ser eliminado na análise pessoal. No início, totalmente, para o Freud, a contratransferência era um perigo, era um ruído na comunicação. A ideia era que o analista tinha que ser um espelho neutro, uma tela em branco, sem sentimentos. Quase um cirurgião frio, essa era a metáfora. Mas com o tempo, especialmente com autores que vieram depois, como a Paula Hyman, na Inglaterra, e o Hacker, na Argentina, a percepção mudou radicalmente. Eles começaram a se perguntar, e se essa resposta emocional do analista não for só um ruído? E se for um sinal? E se for um sinal, e se os sentimentos do analista, o tédio, a raiva, a compaixão, a angústia, forem, na verdade, uma informação valiosíssima sobre o que se passa no inconsciente do paciente? Certo. Então a contratransferência deixa de ser um problema para virar uma ferramenta. Quase como
um GPS emocional para o analista, sabe? O sentimento dele aponta para onde a fantasia inconsciente do paciente está indo. É uma analogia perfeita. Para hacker, a contratransferência é o instrumento mais fundamental do analista. Ele chega a dizer que ela determina a atitude do analista e, por sua vez, essa atitude vai determinar o destino de todo o tratamento. É uma afirmação muito forte. É fortíssima. Ele basicamente transforma o que era visto como um defeito do analista numa ferramenta de altíssima precisão. Um sentimento de tédio insuportável na sessão, por exemplo, pode não ser só do analista que não dormiu bem. Pode ser o paciente. Pode ser que o paciente esteja evacuando, projetando um sentimento de vazio, de futilidade, de falta de sentido da própria vida para dentro do analista. E o analista, ao sentir isso, tem uma pista do que o paciente não consegue sentir ou verbalizar. Isso me lembra daquela diferenciação que ele faz que eu acho bem importante entre dois tipos de identificação na contratransferência. Como era mesmo? Ah, sim, as identificações concordantes e as identificações complementares. É um ponto central. Deixa eu ver se eu lembro direito. Concordante seria a empatia mais básica, né? Eu sinto com o paciente. Se o paciente está angustiado, eu sinto um eco dessa angústia em mim. Meu ego se identifica com o ego dele. Isso, é a base da empatia. Eu sinto o que você sente. Agora, a complementar é a parte mais esquisita. É quando eu começo a sentir o que o outro personagem da história do paciente sentia. Exatamente. Tipo, se o paciente me trata o tempo todo como se eu fosse um pai super crítico, de repente eu me pego me sentindo tentado a ser crítico com ele, ou impaciente. Exatamente essa é a distinção. A concordante é, eu sinto o que o seu ego sente. A complementar é, eu sinto o que você me faz sentir que seu objeto interno sente. Ou seja, o ego do analista se identifica não com o paciente, mas com o pai, a mãe ou superego que o paciente projetou nele. Uau! E é aqui que mora tanto o maior perigo, Exato. De virar o pai crítico de verdade. mas é aqui que também mora a maior oportunidade de insight. Porque ao perceber, estou me sentindo crítico, o analista pode pensar, então é assim que o pai dele se sentia, ou é assim que ele fantasiava que o pai se sentia. É uma informação clínica de primeira mão. O que exige do analista uma espécie de cisão interna, né? Uma parte de si que vive a experiência, que sente a raiva, o tédio, o amor, e outra parte que fica observando e analisando esses sentimentos. Uma cisão saudável, instrumental. E aí as velhas metáforas do Freud, do cirurgião frio, do espelho, elas não dão mais conta dessa complexidade. Hacker é muito claro nisso, ele tem uma frase linda que diz que só Eros pode originar Eros. Ou seja, é preciso uma conexão emocional real, um envolvimento para que a cura aconteça. Não dá para analisar de uma torre de marfim. E é por levar essa ideia às últimas consequências que ele mergulha no território Mais polêmico e denso do trabalho dele. a neurose de contratransferência. Exato. Vamos entrar nessa parte com calma, porque ela é complexa e pode ser mal interpretada. Ele basicamente diz que o inconsciente do analista, com suas próprias questões não resolvidas, com seu próprio complexo de Édipo, está sempre em jogo na sessão. Sempre. Não existe analista curado ou totalmente resolvido. O que existe é um analista que se analisa. Certo. E ele descreve como isso opera, com pacientes mulheres, por exemplo, que podem representar a figura da mãe para o analista. Exato. Ele sugere de forma bem corajosa para a época que pode haver uma predisposição inconsciente do analista a desejar que a paciente se apaixone por ele. Não por ele como pessoa, mas por sua capacidade de interpretar, que funcionaria como um símbolo fálico, de potência. E se ela resiste, se ela frustra esse desejo? A contratransferência pode virar raiva, rejeição, um desejo de se livrar da paciente. E o marido da paciente, nesse cenário fantasmático, se torna o pai rival, reeditando o triângulo edípico do próprio analista. É bem cru. E com pacientes homens, qual seria a dinâmica? Com pacientes homens, a dinâmica pode ser a do Édipo negativo, o desejo inconsciente de ser amado pelo pai, de ser o filho preferido. A submissão do paciente à regra fundamental da análise,
o fale tudo que vier à cabeça, pode satisfazer um desejo inconsciente do analista de dominar a figura paterna. E a resistência do paciente pode ser sentida como uma traição, uma frustração homossexual. E o que eu acho mais assustador e, ao mesmo tempo, mais útil clinicamente é como isso pode se disfarçar de técnica. Assim, a racionalização. O analista pode usar a regra da abstinência, por exemplo, não para ajudar o paciente a elaborar a frustração, mas para racionalizar um desejo sádico de mantê-lo preso, dependente. Ou o contrário. Por uma formação reativa, por medo de parecer controlador ou sádico, ele pode evitar interpretar uma atuação destrutiva do paciente, deixando-o entregue à sua própria autodestruição. As defesas do analista se vestem de teoria psicanalítica. É o maior perigo. Hacker vai mais fundo ainda, né? Ele chega a postular que a própria escolha da profissão de analista pode ser uma defesa. Sim. Uma defesa contra o que ele, seguindo Melanie Klein, chama de situação depressiva básica do analista. O que seria isso? Seria a angústia e a culpa universais por nossos impulsos agressivos em relação às pessoas que amamos, nossos pais, nossos objetos primários. A fantasia de que nós os danificamos. Para Hacker, o trabalho analítico, o desejo de curar o outro, se torna uma maneira de tentar reparar simbolicamente esses pais, essas figuras internas que o analista sentiu que danificou no passado. Nossa, então o medo do fracasso com o paciente? Uhum. Não é só um medo profissional de não sou um bom analista, é vivido inconscientemente como uma ameaça de perder de novo esses objetos, de confirmar que ele é destrutivo, ou de ser castrado, de perder sua potência reparadora. Essa ideia do analista tentando reparar os próprios objetos internos através do paciente é muito forte. E a partir daí, ele descreve 2 perfis de defesa de caráter do analista que são, assim, assustadoramente reconhecíveis. Um deles é o masoquismo. Sim. O analista com defesas masoquistas inconscientes. É aquele analista que tem tanto medo de agredir, de ser sádico, de impor algo, que ele se torna passivo demais. Ele confunde neutralidade com passividade. Exato. Ele teme lutar pelo paciente contra as resistências do paciente. Racionaliza essa passividade como tolerância, como respeito ao tempo do paciente, mas no fundo ele pode estar fazendo uma aliança inconsciente com a parte autodestrutiva do analisando. E ele fica cego para a parte boa, né? Completamente. Ele foca tanto no ataque, na transferência negativa que recebe, que ele se sente uma vítima e não consegue ver o amor, os aspectos saudáveis, a capacidade de reparação que o paciente também traz para a sessão. É fascinante. E Hacker diz que ele não está só sendo passivo, ele pode estar inconscientemente buscando o fracasso para aliviar uma culpa edípica antiga. É uma colaboração invisível com o masoquismo do paciente. Um ciclo vicioso. E qual seria o outro polo, a outra defesa de caráter? O polo da mania inconsciente. É o analista que, por não suportar a própria depressão ou sentimentos de dependência, confunde saúde com euforia, com uma pseudo-independência. É o analista do vai viver. É o analista do já chega de análise, vá viver a vida. Ele pressiona o paciente para uma alta prematura, para uma falsa independência, porque ele não suporta a dependência do paciente, que espelha a sua própria. E ele pode se aliar com a agressividade do paciente. Sim, ele pode se aliar à raiva do paciente contra os pais, contra o chefe, contra o mundo, incentivando uma libertação da agressão que, na verdade, só serve para o paciente não entrar em contato com a própria depressão, com a ambivalência e com a culpa. Nesse caso, o analista perde totalmente a neutralidade. Ele se alia a uma parte do paciente contra a outra, ou contra os objetos externos. Tudo isso que a gente está falando, que parece tão teórico, se torna muito concreto quando a gente pensa no ato principal da análise, a interpretação. Sem dúvida. Hacker mostra com aquele caso clínico brilhante como a relação do paciente com uma simples frase dita pelo analista pode ser um microcosmo de toda a sua história psíquica. Era o caso de uma professora, não é? Isso, uma professora de 32 anos. O problema manifesto era uma extrema dificuldade em se relacionar com homens.
Ela se sentia feia, inadequada, e na análise a característica principal era que ela rejeitava sistematicamente tudo que o analista dizia. Nenhuma interpretação entrava. Nenhuma. Era uma parede. E Hacker vai mostrando que para ela a interpretação não era só uma ideia, era um objeto concreto com múltiplos significados inconscientes. Vamos por partes. Que isso é denso. No nível edípico, o que era a interpretação? No nível edípico, a interpretação era o pênis do pai analista. Ok. Aceitar a interpretação, recebê-la dentro de si, significaria fantasmaticamente ter uma relação sexual incestuosa com o pai e gerar um filho dessa união. Um crime terrível. Então ela precisava rejeitar a interpretação, cuspir-la fora para se defender desse crime. Mas aí vem a armadilha. A armadilha. Porque ao fazer isso, ao rejeitar o pênis do analista, ela se sentia imensamente culpada por estar castrando o pai, por estar destruindo sua potência. Então, qualquer caminho que ela tomasse, ela se sentia culpada. Uau! Então uma simples discordância na sessão está carregada com todo esse drama. Isso no nível edípico. E num nível mais primitivo, mais oral? No nível mais oral, a interpretação era o seio da mãe analista. Um seio rico, cheio de leite bom, de conhecimento, de vida. Que ela invejava profundamente. Por se sentir vazia. Exatamente. Por se sentir vazia e empobrecida, ela precisava atacar e destruir esse seio bom para não ter que lidar com o sentimento insuportável de inveja. Devorar a interpretação esquecendo-a imediatamente, desvalorizando, dizendo isso é óbvio, era uma forma de vitória maníaca sobre a mãe invejada. Mas uma vitória que a deixava, no fim, ainda mais faminta. Ainda mais faminta e se sentindo perseguida por dentro, porque agora ela tinha um objeto bom, atacado e danificado dentro de si. E tem um terceiro nível que ele descreve, o anal, né? Sim, o nível anal. A interpretação podia ser vivida também como fezes, como um presente sujo, desvalorizado, que o analista dava a ela. E rejeitar era uma forma de vingança contra os pais que não lhe deram o pênis ou o filho que ela desejava. É uma dinâmica terrível. E a pergunta que não quer calar é, e o analista? Como o analista sente tudo isso? Essa rejeição constante, esse ataque, deve ser vivido como algo muito pessoal. Com certeza. E aí que a contratransferência entra com tudo. O analista pode sentir frustração, raiva, essa paciente é impossível, impotência, eu não consigo ajudá-la, ou até uma angústia depressiva, um sentimento de eu estou estragando essa paciente com as minhas interpretações. E aqui está o ponto crucial do Hacker. A percepção dessa contratransferência é a chave, é a bússola. Se o analista se percebe sentindo-se castrado, impotente, isso é um dado valiosíssimo sobre a fantasia edípica dela. Ele está sentindo o que ela o faz sentir. Se ele se sente esvaziado, roubado, isso conecta diretamente com a inveja oral dela. E aí o perigo é atuar isso, né? Se forma um ciclo vicioso. O analista, sentindo-se atacado, responde com uma interpretação meio agressiva, meio olha como você é resistente, veja como você me ataca. Exatamente. Se ele faz isso, ele só confirma a fantasia inconsciente da paciente de que o pai é castrador ou de que a mãe é sádica. Ele atua a contratransferência. E o ciclo neurótico se repete dentro da própria análise, que deveria ser o lugar da mudança. E como se quebra esse ciclo? A quebra do ciclo acontece no momento em que o analista consegue parar, consegue não reagir, perceber a própria reação emocional, analisá-la internamente e usá-la para formular uma interpretação diferente. Uma meta-interpretação quase. Quase. Uma interpretação que inclua não só a defesa da paciente, você está me rejeitando, mas o motivo da defesa. Algo na linha de, parece que você precisa muito discordar de mim, talvez para se proteger de um perigo muito grande que você sente que a nossa aproximação representa. Essa frase muda tudo. Muda o jogo, porque ela não acusa, ela nomeia a defesa, mas a legitima como uma necessidade de proteção. Ela oferece uma experiência emocional totalmente nova para a paciente. Uma experiência de ser compreendida num nível mais profundo. Não só no que ela faz, mas no porquê ela precisa fazer. E é isso, e somente isso, que abre a possibilidade de uma mudança estrutural.
toda essa jornada que o hacker nos propõe, desde a história da técnica até o fundo do inconsciente do analista, é, acima de tudo, um ato de coragem intelectual. Muita coragem. Ele não tem medo de expor a neurose de contratransferência e de, com isso, transformar esse antigo ponto cego na principal ferramenta de trabalho do analista. É uma inversão de 180 graus. Fica muito claro que, para ele, a análise é, na essência, uma neurose a dois. Uma relação intensa, real, entre duas pessoas inteiras com seus inconscientes se comunicando o tempo todo. E a tal objetividade do analista, que era o ideal antigo, não vem da ausência de sentimentos. Muito pelo contrário, vem da capacidade de analisar os próprios sentimentos continuamente. É a única objetividade possível. A análise da própria subjetividade para entender a subjetividade do outro. Exato. Sabe, hacker nos deixa com uma ideia que eu acho muito poderosa, a de que entender o outro, se unir a ele e, em certo sentido, amá-lo, são partes de um mesmo processo terapêutico. Isso me leva a uma reflexão final, quase uma provocação para quem está na clínica nos escutando. Em nosso trabalho diário, até que ponto a nossa dificuldade em entender um paciente não é, na verdade, um reflexo da nossa dificuldade em nos unirmos a ele? Uma manifestação sutil das nossas próprias resistências, dos nossos pontos cegos contratransferenciais, que talvez ainda precisem ser vistos e elaborados?